sei se você já deu para meio que perceber, não sei se eu consegui desenhar aquele aí, né? Mas dá para entender que aqui é uma árvore, né? E nós vamos chamar essa árvore hoje de eu, amém? Eu, você, eu, cada um, somos, podemos dizer que somos essa árvore, né? E quando nós nos convertemos ou chegamos ao Senhor e nós recebemos a Cristo, e muitas coisas acontecem, e uma delas, né, é pensar que a partir dali Deus irá tomar conta da nossa vida. Quero que você me entenda nessa noite, e por isso, amém, nós vamos começar bem devagarzinho para você entender. Se não der tempo para fazer tudo hoje, nós fizemos outro dia bastante, mas a nossa ilusão é pensar que quando nós nos achegamos a Deus e entregamos a nossa vida para Ele, tudo está resolvido e agora Ele vai tomar conta dos nossos dias, Ele vai fazer aquilo que nós muitas vezes devemos fazer. Amém? E nós não entendemos que quando nós nos chegamos a Deus e nós experimentamos de Deus, e nós, né, alguns já logo são batizados, né, e logo ali recebem o Espírito Santo e aquele fervor, aquela chama, como nós costumamos dizer, né, o primeiro amor, né, tudo isso está muito à flor da pele. Nós esquecemos que ainda somos humanos e pensamos que Deus então irá fazer tudo dali para frente. E não aprendemos a tratar que agora não somos mais só nós, mas vivemos dentro de nós com duas naturezas. Uma natureza humana que ainda quer e deseja as coisas da carne, e uma natureza que quer e tem que, amém, dia a dia se aproximar de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo ali, vamos ler em Gálatas, livro de Gálatas, capítulo 5, e versículo 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17. Amém? Diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não contristeis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Pode tomar seu assento. Como eu disse, quando nós estamos naquele primeiro amor, muitas vezes nós não entendemos este nova etapa da nossa vida, que é onde não vivemos mais só nós, dos nossos prazeres, dos nossos quereres e da nossa vida fútil, mas sim agora temos dentro de nós duas naturezas. E o homem, se não aprender e não entender que vivemos em duas naturezas e temos que controlá-las, nós vamos viver em oscilações e oscilações durante a nossa vida cristã. Hoje estou bem, amanhã estarei mal, amanhã estarei bem de novo e depois estarei mal de novo, porque não entendo como funciona ou não dou atenção, amém, aos dois lados, né? Não dou a atenção que necessita ou o cuidado que necessita os dois lados. E aí muitas vezes, durante esta caminhada e essas oscilações, né, de estar bem e estar mal na presença de Deus, né, muitas vezes o inimigo mesmo usa isso para nos acusar e para nos fazer perguntas ou indagações que nos afastam cada vez mais da presença de Deus, né? Uma delas é: se estou, né, na presença de Deus, eu vou aos cultos, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo correto, por que vem as lutas? Né? Esta é uma: por que estou passando por essas coisas? Por que aquilo ou aquele outro não deu certo na minha vida? Né? O inimigo usa isso para nos atacar e para aproveitar esses momentos de oscilações, né, entre a carne e o espírito. Outra pergunta, né, será que realmente vale a pena
Será que realmente, né, eu não estou perdendo de aproveitar este mundo? Será que realmente viver uma vida assim santa, como a Bíblia diz que é para viver, será que isso realmente, né, vai valer a pena ao final? Perguntas que quando não temos claro quem somos em Cristo, virão e nos afastarão da fé. Muitos começam muito bem a caminhada cristã, fervorosos, só que chegam a essas perguntas, né? Porque ainda vivemos, como eu disse, em um corpo carnal que deseja as coisas deste mundo. Amém? Então, nessa noite nós vamos falar sobre isso. Amém? Sobre um homem natural, né? A qual somos e estaremos até o dia da nossa morte. Muitos podem dizer, não, mas eu já sou um homem espiritual, já vi, né? Mas ainda estamos em um corpo carnal, né? E que deseja as coisas naturais. E nós temos bastante coisa para ler. Eu gostaria que eu vou ler bem rápido o Samuel e o Josias e a Kênia me ajudasse, e a Keila, está todo mundo com a espada na mão. Olha, toda vez já hoje. Gálatas capítulo 5, já está ali, né? Quem aqui? Eu estou em Gálatas, não estou em Gálatas. Então, Gálatas 5, a Keila, a Kênia. Gálatas 5, 19 ao 21. Luana, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 17. 2, versículo 14. Samuel, João 3, 5 e 6. Alexandre, Jeremias 17, 9. Keila Alves, Efésios 2, 1 ao 3 e depois somente o versículo 12. Como, não sei se deu para notar muito bem, né? Nós estamos aqui, eu fiz, né? Tinha uma árvore, né? E ainda quando estamos em um modo natural, né? Como eu estava dizendo, quando nós nos achegamos a Deus, quando nós nos achegamos a Deus, nós experimentamos de Deus, temos uma experiência com Deus, né? E começamos a fazer parte da igreja, começamos a fazer parte de um corpo cristão. Muitas vezes nos esquecemos que ainda estamos num corpo carnal, um corpo físico, e pensamos que Deus, então, a partir de agora, irá tomar conta de tudo. Só que não é bem assim. Então, aqui, enquanto somos, né, naturais, quando viemos do mundo, agora que eu estou entrando na igreja, ou agora que eu estou conhecendo a Cristo, eu ainda estou naquele primeiro amor, eu ainda sou um homem natural e muito natural. Então aqui dentro do meu coração terá ira, terá pecados de todas as formas, né? Terá idolatria, né? Terá ciúmes, terá facções, terá pornografia, terá bebedices, tudo aqui dentro ainda estará dentro aqui de mim. Lê para nós ali, Kênia, Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Tudo isso nos acompanha quando nós crescemos. Aqui nós nascemos, né? Nós nascemos. Então, quando nós vamos crescendo, nós vamos conquistando coisas do mundo. Ódio, ira e coisas que, né, muitos talvez não expõem, ou muitos não vão ter alguns desses itens, mas algum deles, normalmente, o homem por si só, naturalmente, ele adquire, né? Então, tudo isso, quando crescemos e quando somos homens naturais. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14.
Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem, quando ainda está no modo natural, ele não pode discernir ou não pode entender as coisas do Espírito, qual falaremos depois, porque ele ainda está com o seu coração cheio, a sua vida cheia de idolatria, ciúme, adultério, tudo isso que, né? Então, quando nós nos achegamos a Deus, nós entregamos a nossa vida a Deus, pensamos, não, isso tudo aqui vai desaparecer. Isso tudo aqui, de um passe de mágica, amanhã eu já não quero beber mais, amanhã eu já não vou olhar mais para mulher nenhuma, amanhã eu já não vou querer matar ninguém, porque eu já vou ser um homem bom, amanhã eu já não vou ter ciúmes, ou seja, tudo pensamos que será assim. E por um tempo até, né, isso tudo se ofusca, por conta de recebermos a alegria de estar com Deus. João capítulo 3, 5 e 6. Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Glória a Deus. Amém? Quando somos nascidos em carne, somos inteiros da carne. Somos inteiros. Podemos, como eu disse, talvez uns não vão ser tanto. Não, aquele cara é uma pessoa boa, ele cuida da família dele, ele trabalha, não faz mal para ninguém, né? Mas talvez ele não vai ter todos esses atributos, mas algum deles terá, algumas, né, coisas terão. Então, enquanto somos naturais, enquanto não tivemos um novo nascimento, infelizmente, tudo isso ainda vai estar vivo em nossa vida e seremos naturais. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Enganoso é o coração do homem. Glórias a Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam um mau caminho deste mundo e fazia a vontade daqueles governados poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus, de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam, assim porque somos seres humanos como os outros. Nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Olha bem o que diz, arrependimento sincero, né? O que esse arrependimento faz? O que esse arrependimento faz? Ele dissipa tudo isso. Quando o arrependimento é sincero, ele desfaz tudo isso. Porém, ainda temos marcas, ou ainda em nós ainda existe algo que vem desde o nosso nascimento. Quando o arrependimento genuíno, eu não estou falando de remorso, né? Tem muitos choram de remorso, né? De saber que erraram, mas errei, desculpa, não houve um arrependimento. Mas quando há um arrependimento, isso tudo é desfeito. A Bíblia nos diz que é zerado isso. É zerado isso. E a partir de agora, começará uma nova árvore, uma nova vida.
né? Como eu disse antes, né? Quando nós chegamos à igreja, né, e nós não entendemos que quando aceitamos a Cristo, a partir deste momento, duas naturezas começam a viver conosco. Não sou mais Marcos carnal, mas sim dentro de mim existe um Marco carnal que deseja as coisas do mundo, e existe um Marco, né, espiritual que quer buscar as coisas de Deus. Então, aqui ainda representa, né, este tal, não sei se dá para ver lá, gente? Ainda tem um outro aí. Este caule, né, ainda representa o homem carnal. Nós que estamos ainda nesta terra. Porém, Deus ele quer começar a fazer com que nós tenhamos uma vida nova e uma vida agora diferente. Mateus capítulo 1, versículo 21. Quem tem mais rápido aí? Lê para nós, Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Quando aceitamos a Jesus, nós fizemos parte desta profecia. Amém? Quando nós aceitamos a Jesus e temos um arrependimento, nós fizemos parte deste povo que ele veio a salvar. Nós nos incluímos, amém? Neste texto que diz: este Jesus que irá nascer neste tempo, né, enquanto eu falava, este Jesus, ele, né, vai salvar seu povo. Ou seja, quando nós aceitamos e deixamos, nos arrependemos a Cristo, nós nos incluímos neste povo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. Aí depois outro pega lá, Kenia, pega lá Ezequiel 18, 20 ao 23. Josias, pega Provérbios lá. Não, pega Colossenses 2, 8 ao 13. Pode ler lá. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiverem todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Olha o que Paulo ele escreve aos Coríntios dizendo, sabe, primeiro nós lemos ali em Mateus capítulo 1, versículo 21, que diz que Jesus, ele, né, viria para salvar o seu povo, ou seja, nós que nos incluímos nesse povo. Agora, Paulo ele escrevendo, ele diz assim, eu não quero que vocês se enganem, mas também aquele povo, né, que passou pelo deserto, né, ele também esteve debaixo da nuvem, né, e aquilo que passou sobre eles, aquela nuvem de águas que passou sobre eles, é a mesma coisa que hoje o nosso batismo, né, que nós batizamos hoje. Naquela época, o povo que passou por ali fazia parte do povo de Deus. Hoje nós, quando nós nos emergimos na água e somos batizados em nome de Jesus, nós também fizemos parte desta promessa, ou seja, nós passamos, né, por aí, e estas obras da carne, estas são dissipadas, são arrancadas, né, da nossa vida. Ezequiel capítulo 18 e versículo 20 ao 23. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Contudo, se o perverso se desviar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer aquilo que é lícito e certo, certamente viverá, e ele não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu não serão mencionadas a ele. Não, na sua justiça que fez, ele viverá. Tenho eu qualquer prazer em que todo perverso morra?
acham que, ou já ouviram alguém dizer, não, mas aquele fulano ele é ruim mesmo, aquele lá tinha que morrer, ou aquele lá que é bom morreu e aquele lá ruim, que é perverso, aquele lá ainda está vivo. Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém quando essa morte, amém, ela vem de uma condenação eterna. Mas sim, a Bíblia nos fala que Deus, ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam, para que seus pecados ou para que seus maus feitos sejam apagados, sejam removidos. Tudo isso que aqui estava são galhos, né? Ou ações, ou são coisas que durante a vida nós vamos acumulando, nós vamos trazendo para perto e vai minando então nosso ser, nossa vida. Porém, quando nós recebemos o nome de Jesus e somos batizados, tudo isso é arrancado, tudo isso é tirado da nossa vida. Colossenses capítulo 2, versículo 8 ao 13. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis completos nele, que é a cabeça de todo principado e poder. Nele também fostes circuncidados, com uma circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados da carne, mediante a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé na operação de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E, quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas. Olha quão interessante e quão atual é o que fala, né? Paulo escrevendo ali a Colossenses, olha o que ele fala, como tão atual é. Diz assim, cuidado para que ninguém vos iluda ou ninguém vos persuadizem ou para que ninguém vos engane, né? Dizendo que não existe necessidade, né? Mais dessas coisas, ou seja, de ser batizado nas águas em nome de Jesus, de receber o dom do Espírito Santo. Hoje nós vemos muitos, né, pregadores de internet dizer que isso não precisa mais, isso é coisa do passado, né? Hoje nós vemos muitas igrejas dizer que não, hoje você não precisa, é só você aceitar Jesus, ser uma pessoa boa e não precisa dessas coisas todas. Porém, ali neste texto mesmo diz que o batismo em águas nos sepulta, amém, com Cristo. E quando nós saímos da água, simboliza também, ou nos dá também o direito de ressuscitar no dia da ressurreição dos mortos, ou no dia do arrebatamento, nós temos também o nosso lugar garantido com Deus. Não podemos pensar que nos arrependemos e aí está bom, está tudo 10. Não, necessitamos sim, né, fazer com que o nosso arrependimento se transforme ou se expresse em ações, né, ações que nos levem e nos garanta o céu. Quando nós recebemos, né, o batismo em nome de Jesus e recebemos o dom do Espírito Santo, realmente em nós habita então duas naturezas. Um homem nascido de novo. A partir dali, né, não sei se vai dar para ver lá, mas a partir deste caule, ou a partir desta árvore, né, que tem um passado, né, nasce uma nova natureza, um novo ser, né, que agora não mais para a corrupção ou para a perdição, mas sim para dar frutos para a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16, Luana, abre João 7, 37 ao 39. João 3, 16. Do 3 ao 5. Alexandre, abre Atos capítulo 2, versículo 38 para nós lá.
Quem? 1 Coríntios 15, 1 ao 4. Olha o Jantes ali, ó, Jantes. Abre para nós lá Romanos, capítulo 1, versículo 16. Atos 2. 38. Primeiro João 3, 3 ao 5. Pode ler. João respondeu: em verdade te digo, Mais alto. ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Olha o que Jesus fala, né, a Nicodemos neste texto. Ele diz assim, ó, não pode, ou tem versão, né, essa é uma versão que eu tenho aqui, ela vai falar, eu vou abrir aqui para você ver, que fala um pouquinho diferente. Eu gosto dessa versão que diz assim, ó, na verdade eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Não pode, ou seja, tem outra versão que diz que é impossível, né, ver o reino de Deus. Ou seja, não é algo que a igreja diz para fazer, não é algo que os apóstolos disseram para fazer, não é algo, amém, que nós temos a escolha de fazer ou não, mas o próprio Cristo ele diz: se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino dos céus, né? Não posso, como ele leu ali, que é nascido de água, que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando nascemos do ventre da nossa mãe, nascemos, né, da carne, nascemos, né, da ação entre um homem e uma mulher, mas quando nascemos nas águas do batismo, nós nascemos em Cristo agora, para uma nova vida. Por isso que a Bíblia nos fala que nós somos, né, feitos nova criatura, né? Ou seja, as coisas velhas já passaram, eis que tudo agora é novo, eis que tudo se faz novo. João capítulo 7, 37 ao 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber. O Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Olha, eles correriam rios de água viva. Ou seja, quando nós mesclamos, ou misturamos, ou damos a oportunidade para que Deus coloque dentro deste corpo natural, ou deste vaso de barro, como Paulo escreve dizendo, né, o seu Espírito, tudo é capaz, nós somos capazes de matar a sede de outra pessoa, porque não é a nossa água que damos, mas sim a água de Cristo que está em nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 ao 4. Além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebeste, e no qual também estáis firmes, pelo qual também foi salvo, se o guardaste na memória o que vos preguei, se não creste em vão. Porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, como que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Glória a Deus. O que Paulo recebeu, ele não... ele passou adiante somente o que ele recebeu. Ele não inventou
tudo então que ele escreve não é algo, como eu disse, que foi feito um concílio, um acerto entre os discípulos, mas sim algo que ele recebeu de Cristo, né? E algo que ele entendeu que é real. Necessitamos nascer de novo. Um homem nascido carnal, ele vai ser carne, mas um homem nascido de Deus, ele ganha a oportunidade também de viver uma vida santa para Deus. E como vamos nascer de novo? E como vamos fazer essa transição entre, né, uma vida velha para uma vida nova? Como vamos declarar não somente as pessoas que estão ao nosso redor, mas sim também ao mundo espiritual, né, que somos agora nova criatura. Qual é o símbolo? Qual é o símbolo que foi deixado para nós de uma transição entre uma vida velha e uma vida nova? Qual é o símbolo que foi nos deixado a nós hoje? Atos capítulo 2 e versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Isto nós compreendemos que é o plano de Deus para a nossa salvação. Quando entendemos isso, né, fica muito mais fácil de entendermos todo o resto, né? O resto que é total plano, amém, de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus. Paulo ele escreve: olha, pois eu não me envergonho de entender isso. Amém? Eu não me envergonho deste Evangelho, porque eu entendi que este Evangelho não é para mim fazer parte de uma igreja. Eu não me envergonho deste Evangelho, porque este Evangelho não é para mim fazer parte de uma organização. Este Evangelho não é para mim agradar o irmão ou a irmã, mas sim, este Evangelho é para a salvação da minha alma. Amém? Eu não me envergonho, eu não tenho por que botar restrições, né, aquilo que Deus me pede, porque isso não é para agradar o fulano ou o ciclano, mas isso é para agradar a Deus, e isso é para a minha salvação. Glórias a Deus. A Bíblia, ela enfatiza, ou, né, ela nos adverte, né, ou ela nos mostra a preocupação de Deus, não com bancos cheios em lugares que se diz igreja, mas sim com almas que entendem a profundidade do Evangelho e entendem a necessidade, amém, de se arrepender e nascer de novo para a sua salvação. Como eu disse no começo, né, para que nós não venhamos desanimar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, nós temos que entender isso e fazer com que isso seja gravado em nossa mente. O porquê aqui estamos, o porquê viemos à igreja, o porquê somos assim, o porquê disso não é para agradar o homem, mas sim é para a salvação de nossas almas. Paulo escreve dizendo, né, eu não me envergonho de todos os dias que tem culto eu ir para a igreja. Eu não me envergonho disso. Eu não me envergonho de olhar e dizer que eu vou me afastar disso, porque isso não agrada a Deus. Eu não me envergonho, né, de obedecer aquilo que Deus tem em sua palavra. Eu não me envergonho disso, porque isso é para a salvação da minha alma. Amém? Esse Evangelho é para salvação. Então, quando entendemos isso que eu estou dizendo agora, que esse Evangelho não é para agradar fulano ou ciclano, nós realmente vamos nascer de novo e vamos deixar que Deus comece a montar, a fazer uma pequena obra em nossa vida. Uma pequena obra em nossa vida. E quando nós chegamos aqui, não estamos plenos ainda. Agora que vai começar a verdadeira escolha. Agora, quando nós entendemos isso e sentamos aqui para aprender, aí sim nós vamos entender, e agora chegará a grande escolha.
vai falar sobre o nosso ânimo e desânimo na igreja. É aqui, porque até aqui tudo é alegria, até aqui nós estamos no primeiro amor, até aqui nós estamos em uma vida de eu fui sentir a presença de Deus, eu fui, me batizei, eu fui receber o Espírito Santo e estou em glória. Mas é aqui, nesta etapa, que vai definir que cristãos seremos daqui para frente. Porque aqui está tudo muito igual. A vida velha está aqui. Ainda tem raízes da vida velha. Porém, algo novo aconteceu. Então eu estou com o pé na vida velha, porque tudo é recente, é natural. Foi ontem, semana passada, que eu ainda estava naquela vida. Porém, agora eu já senti algo. Agora eu estou aqui e eu já senti algo que é bom, mas o que eu faço? Eu fico aqui e provo um pouco de cada coisa, ou eu escolho um lado, ou para lá ou para cá, para me viver o resto. Porque muitos ficam ali, naquele ali, então daí eu vou domingo na igreja e na segunda-feira eu estou no mundo. Eu vou na quinta na igreja e na sexta-feira eu estou no mundo. Né? Em janeiro eu estou bem, mas em fevereiro eu estou mal. Em março eu estou legal e em abril eu estou... Muitos ficam nesta indecisão. E nós sabemos que quando estamos assim, não poderemos crescer para dar fruto. Uma árvore, quando ela começa a brotar, ela não está pronta para dar fruto. Né? Uma árvore, quando ela está nos seus primeiros meses e até no primeiro ano, muitas árvores demoram 4, 5, 6, 10 anos para dar os seus primeiros frutos. E quando estamos assim, ainda não estamos prontos. E infelizmente muitos não vão dar fruto, porque estão ali naquele impasse. Cresço ou não cresço? Cresço ou não cresço? Me torno um com Deus ou me torno um com o mundo? Bem? E aí temos dois homens, e nós vamos falar sobre esses dois homens. Temos tempo ainda, né? Mas se não der tempo nós fazer tudo hoje, vamos falar desse homem carnal primeiro. O homem carnal, amém, é o que infelizmente, né, tem muito, mas é o que menos podemos ser. O que menos podemos ser, porque a Bíblia nos diz, né, aquele que está sujo, se suje mais. E aquele que está limpo, procure se limpar-se mais. O homem carnal não é aquele que está lá no mundo, né? O homem carnal não é aquele que está no mundo. Muitos se iludem e pensam, não, aquele lá é carnal, porque ele já está no mundo. Não, ele é natural, ele está assim, e ele está pecando porque ele né, nunca teve uma experiência com Deus. Então ele é natural, a natureza dele é assim. A Bíblia diz que a natureza do homem se inclina para o mal, né? Ela se inclina, ou seja, o desejo dela é para as coisas do mal, é para as coisas do mundo. Então, ele está natural. Mas o detalhe é quando recebemos, né, a Cristo, e aí nos voltamos em homens, né, carnais, e deixamos que deste caule, desta vida velha, né? Não sei se dá para ver lá, gente. Não dá para ver? Dá para ver? Ô senhor, dá um colocar mais ali, só para entender. Pega ali. Vai. Botando mais assim, ó. Vou sair de lá agora. Show, é isso que todo mundo vê, né? Vai para trás dessa mão. Vai para trás. Sim. Então, desse caule, que é a vida velha, que é o passado, galhos começam a subir. E esses galhos que já eram para estar cortados e mortos, né, não são mais como aqueles primeiros, que são ira, adultério, são coisas pesadas. Esses, né, que o homem carnal, ou seja, aquele que experimentou Deus, só que ficou no meio termo, cresço ou não cresço, ele troca os seus pecados maiores por coisas menores.
Não é mais um adultério, não é mais briga, não é mais ira. Não, agora é um pouquinho só de orgulho. Porque agora eu melhorei, eu sou melhor do que o fulano que estava no mundo. Agora eu sou crente. Agora eu sou o cara. Agora eu uso o terno. Então ele começa a trocar, amém? Esses pecados grandes, porém continuam da mesma raiz. Mesma raiz. Aquele que gosta de criticar o outro, não, mas lá olha o calço dele, a roupa dela, ela nem canta bem para falar, ele nem prega bem, ou isso, ou aquele outro, ele ainda busca isso aí, vai matando aquela obra que Deus começou, e aí vem a esfrieza. Aí a pessoa se esfria, aí a pessoa já não está à vontade, o amor, né? Já não está mais naquela árvore nova que está começando, naquilo que está começando de Deus. Mas ele começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente. 1 Coríntios capítulo 3. Abre o ano para nós em Hebreus ali. Josias, abre 1 Coríntios capítulo 3, 1 ao 4. Samuel, Romanos capítulo 8, dos 5 ao 8. Amém. Pode ler para nós 1 Coríntios capítulo 3, 1 ao 4. E eu, irmãos, não pude falar a vós como as espirituais, mas como a carnais, como bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e divisões, não sois carnais e andais como os homens? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Paulo ele escreve dizendo assim, olha, vocês receberam a Cristo, vocês começaram um trabalho novo em seu coração, Deus começou a moldar vocês, e vocês tinham tudo para ser grandes homens de Deus, porém deixaram que as coisas matassem isso, e não cresceram, tanto que hoje eu não posso trazer uma mensagem um pouco mais forte, porque senão vocês se escandalizam. Hoje, Paulo escreve dizendo, hoje era para vocês estar repreendendo os mais novos, vocês eram para estar ministrando aos mais novos, mas ainda estão ali em meio do caminho. Não cresceram e deixaram que os ramos antigos crescessem e sufocassem a obra que Deus estava fazendo. Saíram do mundo, fisicamente, talvez, ali, com o seu corpo, mas o seu coração ainda está no mundo. Ao finalzinho, lê ali só o 4 para nós. Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Muitos dizem, não, mas eu aprendi assim. Não, mas eu aprendi assim, meu pastor fazia assim, o pastor fulano fazia assim, o pastor fulano fazia... Não, mas um diz, o próprio apóstolo disse, não, mas espera aí. Aonde está a coerência quando um diz que é de um, o outro diz que é de outro? A palavra não é a palavra de Cristo ser pregada, não é a de Cristo, né? Tem outro texto também que Paulo escreve dizendo assim, tá, mas eu batizei alguém de vocês aí, que você está... Não, eu batizei um ou dois só, porque é Deus que dá o crescimento, a palavra é dele. Um rega, outro planta, mas a mensagem é dele. E se nós nos alimentarmos da mensagem que é dele, não vamos ser carnais assim, mas vamos crescer em Cristo. Nós vamos crescer, nós vamos dar fruto, nós vamos, prosperar, porque vamos crescer na palavra. Hebreus capítulo 5, 11 ao 14. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo de comigo, vocês têm novamente necessidade de alguém que alguém lhes ensine. E quais são os princípios
dos oráculos de Deus passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra, da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. É como a Dionísio. Hoje ela está em uma fase da sua vida que ela só pode tomar leite, correto? Não pode se dar fazer uma comida lá, pode pegar fazer uma areia e dar para ela, né? Não, né? Tem que dar leite, ou seja, porque ela está começando a sua vida, né? Tudo é novo para ela, mas vai chegar um dia que só leite não vai sustentar ela. Vai chegar um dia que ela vai ter que fazer uma comidinha amassada, uma fruta, aí depois um papazinho mais grosso, né? Até poder comer um rasco, até ela já ter, né, maturidade para poder ela mesma fazer o seu alimento, né? E assim é. Só que quando, né, nós vemos Paulo escrevendo, ele disse: vocês, né, aceitaram a Cristo, receberam a Cristo, e ao invés de evoluir, crescer, né, buscar cada dia mais estar perto de Deus, né, não se contentaram em estar na casa de Deus, se contentaram em estar com o povo de Deus, mas não quiseram crescer em Deus. Aí sim vem o desânimo, vem o esfriamento, vem todas essas coisas porque não quis ou não tive vontade de me aprofundar um pouco mais e me tornei um homem, uma mulher carnal. Imagine só que se daqui 15 anos, 16 anos, a Dionísio ainda continua tomando leite. Tem algo errado? Correto? Não, essa idade ela vai ter que estar ela fazendo a comida dela e a mãe já só esperando ela fazer o almoço, né? Então, por quê? Porque ela já está em uma fase da sua vida que ela já não depende mais de alimento do outro, mas sim ela pode buscar por si só se alimentar. E ela vai ter condições de alimentar uma maninha, um maninho, ela vai ter condições de alimentar o próximo cheio. E assim nós, como cristãos, devemos ser. Não podemos deixar que as coisas, né, da nossa vida passada volte à tona, como orgulho, né, como ciúmes, como inveja dos outros, como fofoca, como coisas que às vezes estão junto com nós na igreja, né, abafem a obra que Deus começou em nossa vida. A obra que Deus começou em nossa vida, porque uma obra começada nova, todos os dias tem algo novo. Quando tu começa a fazer uma construção na tua casa, todos os dias tu vê uma parede um pouquinho mais alta, já te dá um orgulho mais, aí tu vê uma janela colocada, já está ficando bonito, aí tu vê umas madeiras colocadas, tudo isso, né, vai nos animando e não vai ter desânimo durante a obra. Não vai ter desânimo durante a nossa vida cristã, se todos os dias nós procurarmos evoluirmos um pouquinho, né, buscarmos um pouquinho, né, conhecer mais um pouquinho, mas quando nós começamos a olhar para trás, e olhar para trás, e olhar para trás, começará a vir desânimo, começará a vir motivos para reclamar, talvez, da igreja, do pastor, do ministério, e não focar naquilo que Deus quer criar em nós. E aí sim, isso tudo envergonha e mata a obra de Deus. Tá? 1 Coríntios, não, Ana? Hebreus? Quem é que está no 1 Coríntios? Coríntios 13, 5. 1 Coríntios 13, 5. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade.
1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. 13. 13. 13:5. Que não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor só assim. Só o 5. Entenda uma coisa. Quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos em realmente, né, focados em Deus, quando nós estamos realmente não naturalmente ou carnalmente vivendo, mas sim estamos em nova vida, em uma novidade de vida. A vida natural, ela tem que morrer. A vida natural, ela tem que morrer. As coisas naturais, ela tem que morrer. Eu não posso, né, me orgulhar das coisas naturais, das coisas carnais. Não se porta como indecência, na minha versão diz. Eu não posso me portar indecentemente se eu estou vivendo uma vida nova. Mas se escolhi viver uma vida natural, uma vida, ela vai me levar à morte, né? Não se busca os seus próprios interesses. Se eu estou buscando as coisas de Deus, eu não posso buscar, não, eu estou aqui, eu vou ficar aqui no ventilador, pega só em mim, é só essa cadeira que eu estou sentado a partir de agora. O ventilador está bem certinho em mim. Aí vem um visitante, ou vem um irmão ali, eu estou aqui na cadeira. Não, eu não posso pensar só em mim. O homem natural, ele pensa só nele. O mundo pensa assim. O mundo, né? Como é que é? Eu por mim e Deus por todos. Como é que fala mesmo, né? É mais ou menos assim, né? Cada um por si e Deus por todos. O mundo pensa dessa maneira. Mas nós não podemos pensar que quando nós estamos pensando assim, nós temos que rever se estamos, né, buscando realmente agradar a Deus ou não, se estamos crescendo ou estamos ali tomando leite só. A mensagem, às vezes, essa mensagem é dura. Aquilo que ele falou é duro. Tá, mas espera aí. Será que estamos, né, procurando crescer dia a dia? Ou estamos querendo leite? Temos que crescer, temos que desenvolver para que possamos estar prontos a atender aquele que chega ali na porta, aquele que vem ao próximo. Uma igreja, ela só vai crescer, eu creio assim, quando nós entendemos quando Deus entender que nós temos condições de receber pessoas. A igreja, ela só vai, né, poder desenvolver e fazer quando ela tiver condições de atender outra pessoa. Um hospital, ele não abre as portas enquanto não tiver todos os aparelhos lá, bonitinho, os remédios na prateleira, os oxigênio, tudo lá instalado, porque senão ele não vai ter condições de atender a pessoa que chega ali. Mas sim, ele vai periga matar a pessoa que chega ali. Então, assim nós temos que crescer. Romanos, alguém está em Romanos? Está em Romanos? Eu. Está em Romanos? Está em Romanos. Lê Romanos então 1:21. Porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Lê de novo mais. Agora mais lê com calma, para nós termos. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. O homem carnal, ele já conheceu a Deus, ele reconheceu, ele viu, só que ele não fez com aquele Deus fosse o Deus da sua vida. Esse texto diz que o homem, ele até reconheceu a Cristo, mas não fez dele, amém, o seu Deus, o seu Senhor. E assim hoje nós vivemos nesse dia.
quando nós escolhemos, porque tudo é questão de escolha, quando escolhemos viver uma vida mediana, né? Da onde vem a palavra medíocre, média, né? Estamos na média, estamos aí, né? Sou um cristão da média, estou aí, na média. Eu, literalmente, eu digo amém, Cristo é bom, e eu vou viver aqui ao meio termo. Mas devemos reconhecer a Cristo como nosso Senhor, nosso Deus, e crescer nele, buscar dele a cada dia, para não jamais voltar ou matar, amém, a obra que ele está fazendo em nossas vidas, amém? 2 Pedro, quem é que tem 2 Pedro? Vamos ler mais um texto aqui. Pior que a hora vai, né? Já é 10 para as 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 ao 22. Dona, abre para nós ali então Efésios capítulo 4, versículo 19. Joanes, abre Romanos 8, 13 para nós ali. José, 1 João 5, 16. Lê para nós ali, irmão. 19 ao 20. 19 ao 22. Prometem-lhes liberdade, ao passo que eles próprios são escravos da corrupção, pois o homem se torna escravo daquele por quem é vencido. Assim, se depois de escapar das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, são novamente envolvidos e vencidos por elas, o seu último estado tornou-se pior que o primeiro, porque lhes teria sido melhor não haver conhecido o caminho da justiça do que depois de conhecê-lo, darem as costas ao santo mandamento que lhes havia sido dado. Desse modo, aconteceu-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão volta ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Misericórdia. Esse texto não precisa nem ser explicado, né? Aquele que reconheceu a Cristo, conheceu a Ele e voltou para trás, a Bíblia diz que ele volta pior do que ele tinha chegado a ele. O seu estado, quando volta para o mundo, ele se converte pior do que antes. Misericórdia. Todos nós possamos olhar para esse Cristo e saber que daqui é para frente. Não podemos parar, não podemos. Não, daqui para frente, aqui é crescer, é caminhar e crescer em Deus. Não podemos retroceder. Ele diz mais ainda nesse texto. Vou pegar aqui na minha versão para nós. Na minha versão diz assim, porque melhor fora não ter conhecido o caminho da justiça. Melhor então ele não ter ido conhecer esse Cristo. Melhor ele ter ficado lá no mundo, do que ter vindo conhecido a Cristo, do que conhecê-lo e desviar-se do santo mandamento que lhe fora dado. No versículo 20 diz assim, porquanto se depois de ter escapado da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, fora outra vez envolvido por estas e for vencido, tornará ao seu último estado pior. Misericórdia. Uma vez nós fomos arrancados desse mundo. Nós fomos arrancados. Nós não podemos deixar mais que o mundo seja nosso Senhor e nos subjugue, como fazia outrora.
E se, aqui ainda nos diz, se deixarmos isso acontecer, Ele não fará como fez antes, mas está pior ainda. Efésios 4:19. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para que de forma desenfreada cometeram todo tipo de impureza. O homem, quando volta, também a sua velha natureza, ele comete tantas coisas que ele mesmo, né, se perguntaria como foi que fui e fiz tal coisa. Romanos capítulo 8, versículo 13. 8:13. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, vai ser 8:55. Nós falamos sobre o homem natural, nós teremos que falar ainda sobre a segunda escolha. Mas vamos deixar para aquilo que vem. O que vocês acham? Ou aguento mais meia hora ainda? Porque assim, e por que eu trouxe esse estudo aqui? Porque, como eu falei no começo, quando nós começamos o ano, e como nós começamos bem o ano sempre animados, né? A maioria, pelo menos, sempre começa mais animado, porque é tudo novo, é um ano novo, são coisas novas, então coisas boas virão esse ano. Só que muitas vezes chega a um determinado passo do ano, a um determinado etapa do ano, as coisas esfriam, murcham, né? E aí muitos desistem, outros, né, se convertem em religiosos, ou seja, estão na igreja, porém já não tem mais aquela sede de estar no culto. E não queremos isso para esse ano. Nós não queremos isso para esse ano. Esse ano nós queremos começar em glória e terminar em glória. Esse ano nós queremos que o ano seja um ano, né, bom para todos, não somente em sua vida secular, mas principalmente, né, no que diz respeito às coisas de Deus. Aleluia. Queremos que este ano, né, essas portas aqui, se tornem pequenas, amém? Para as pessoas que aqui entrarão, que este lugar se torne pequeno. E para isso nós temos que entender que irão lutar conosco durante todo este ano duas personalidades. Duas personalidades irão lutar comigo, contigo durante este ano. Uma, amém? Que é a nossa natureza carnal. Essa vai lutar com nós durante todo o ano. Mas também terá outra, amém? Que te aconselho a dar mais ouvido este ano, que é a nossa vida espiritual, que é o nosso eu espiritual. Porque este literalmente, se ele estiver bem, se ele estiver forte, não entraremos em desânimo, não esfriaremos, pelo contrário, amém? Nós estaremos cada dia mais fortes, as coisas estarão cada dia mais fervorosas, mas nós temos que lidar agora e pensar agora como, né? Nós temos falado desde o começo do ano, desde o começo dos cultos, como vamos viver este ano, né? E nós necessitamos entender que duas naturezas estão dentro de nós, uma que anseia pelas coisas do mundo e outra que busca pelas coisas de Deus. Qual delas nós vamos alimentar mais? Qual delas vai estar mais bem nutrida? Qual delas, amém? Nós vamos dar mais atenção. Colossenses capítulo 3 diz que aquele, né, que ressuscitou com Cristo, aquele que está em Cristo, né, nós temos que atentar para as coisas do alto. Ou seja, ele aconselha para você não estar desanimado este ano, para que você não deixe o inimigo, né, assolar a sua mente este ano,
mantenha-se os olhos nas coisas do alto. Mantenha-se a sua vida nas coisas do alto. Então, hoje nós começamos a falar sobre essas duas naturezas, né? Duas que vão estar dentro de mim e dentro de ti, né? Efésios, ele fala que nós aqui, nós não estamos lutando, né, mais contra o governo, contra o fulano, contra o ciclano lá que não gosta que eu sou crente, contra o fulano que ri de mim porque eu uso saia, porque o fulano lá diz, né? Não é sobre isso. Isso é nada perto da luta que nós temos entre carne e espírito, né? Que luta é uma luta silenciosa dentro de nós. Só que se nós não entendermos esta batalha e não escolher um lado, que lado eu vou estar? Se eu não escolher esse lado, provavelmente 1 mês, 2 meses, daqui a um pouco estamos todos nós aí cochilando no culto, amém? Mas não, nós estamos aqui e eu quero, amém, que o meu desejo é que você entenda isso, para que nós possamos viver um ano excepcional, um ano excelente, um ano, amém, aonde chegaremos ao final do ano dizendo, não, eu consegui vencer a minha carne, não desanimamos, e pelo contrário, damos frutos, amém, demos frutos. Então, hoje nós falamos sobre o homem natural. Não seja um homem natural, um homem carnal, quer dizer, não seja uma mulher carnal, não seja alguém que conheceu e experimentou a Cristo, porém deu espaço para que as novas ramas de uma vida velha, de uma vida passada, voltassem à tona, né? Não deixe isso acontecer. Mas escolha, né? Já foi novo. Mas escolha deixar que o novo de Deus cresça, o novo de Deus floresça, o novo de Deus dê frutos, né? Este ano, essa árvore, né, que Deus tem germinado, né? Nós gostamos muito de falar que a palavra de Deus é uma semente. Essa árvore que Deus tem germinado em tua vida, vamos deixar que ela dê fruto este ano. Vamos cultivá-la para que ela dê fruto, para que os espinhos e os galhos de outra vida não atrapalhem ela, mas sim que ela cresça, dê fruto, germine, e ao final deste ano todos nós olhamos e foi um ano realmente de vitória. Amém? Vamos colocar de pé e daí